Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Nosso império já era velho quando o mundo ainda era jovem. Com essas palavras, os Giscari dos dias atuais resumem o antigo império de outrora, que clamam ser a civilização mais antiga em todo o mundo conhecido, datando sua fundação na Era da Aurora, antes de quaisquer outras grandes forças emergirem em Essos ou em qualquer outro lugar do planeta. A alegação dos Giscari é, frequentemente, contestada no entanto, tanto pelos homens altos do antigo e extinto reino de Sarnor, que clamam que sua civilização foi a verdadeira primeira dentre todas, quanto pelos habitantes do antigo Império Dourado de Yi Ti, que afirmam que o grande Império da Alvorada, o estado que precedeu seu Império Dourado, data do início dos tempos. No entanto, qualquer que seja a verdade por trás de tais alegações, um fato não pode ser contestado. O antigo Império Giscari foi, em seu auge, indiscutivelmente, o maior poder que o mundo já havia visto, e governou o mundo nos tempos em que o Bronze era o rei. Como seu emblema maior, a civilização de Giz escolheu a Árpia, uma criatura mitológica intimidadora, com cabeça de mulher, grandes presas pontiagudas, grandes asas de couro no lugar dos braços, pernas de uma águia e cauda aguçada de um escorpião. A Árpia que representava o antigo império carregava em suas garras um conjunto de raios, símbolos máximos do poder imperial, embora suas descendentes posteriores tenham sofrido algumas alterações. A origem do antigo império está em uma cidade de nome Giscar, fundada durante a Aurora dos Dias pelo herói Grasdan, o Grande, uma figura lendária tão importante que tem até os dias de hoje seu nome conferido a diversos habitantes da Baía dos Escravos, em especial a aqueles de sangue aristocrático. Dizem as lendas Giscari que a cidade de Giscar, que mais tarde se converteria em Velha Giz, possuía a melhor tecnologia militar e os mais poderosos soldados em todo o mundo, e que suas legiões de homens livres eram praticamente imparáveis no campo de batalha, o que os levou a forjar em um período de tempo não tão longo um império maior do que qualquer coisa que já se houvesse visto no mundo conhecido. Enquanto isso, de volta à Velha Giz, a cidade crescia a olhos vistos, com gigantescas pirâmides de tijolos dominando sua linha do horizonte, e nobres de uma riqueza incalculável se pavoneando pelas ruas em grandes e ricos palanquins e liteiras ornamentadas. Dois dos aspectos mais importantes a serem observados sobre o antigo império eram sua prática ostensiva da escravidão e seu uso do bronze como principal liga para forjar sua civilização. Quanto ao primeiro aspecto, os Giscari simplesmente inundavam suas cidades com os cativos de 1000 guerras e combates, de modo que escravos eram sempre baratos e abundantes, e os senhores da Árpia faziam um bom uso de tal material humano, empregando-os para tudo, desde trabalhos domésticos e agrícolas até como mão de obra para erguer suas imensas pirâmides. E caso algum grupo pensasse em sair da linha e respirasse rebelião, suas famosas legiões estavam prontas a esmagar qualquer foco de resistência, com uma brutalidade sem precedentes na história. A vida dos escravos em Giz não era nada agradável, e os capatazes eram conhecidos por seu sadismo e crueldade, de modo que rebeliões e revoltas entre os escravos ali eram bastante raras. Quanto ao segundo aspecto a se observar, é preciso apontar que as colinas e montanhas que cercavam Velha Giz eram repletas de veios de cobre, o que tornava mais do que natural para eles elegerem o bronze como sua liga principal. Tanto suas ferramentas quanto suas armas e armaduras eram forjadas a partir do bronze, e era com o bronze que eles forjavam tanto suas cidades quanto seu próprio império, se utilizando do poder de suas armas para subjugar todos em seu caminho.
Quando a expansão Giscari se espalhou para além de sua terra natal e por Essos afora, alguns desbravadores e militares mais ousados resolveram ir ainda mais além, navegando para sul até a costa selvagem de Sothorios e tomando-a para si, bem como o arquipélago das Ilhas Basilisco, chegando ao ponto de fundar nessas bravias terras desconhecidas os assentamentos de Gorosh, uma colônia penal na ponta do Wyvern, Zametar, uma cidade mercante na desembocadura do rio Zamoyos, e Gorgai, outra cidade comercial, na chamada Ilha das Lágrimas, parte do arquipélago do Basilisco. E embora eventualmente nenhuma dessas cidades tenha exatamente prosperado, sua simples existência já servia como um forte testemunho da ousadia e tenacidade dos conquistadores de Gis. Tudo parecia indicar que o Império de Gis se perpetuaria e perduraria indefinidamente, mas alguns milhares de anos após sua fundação, surgiu para o oeste uma nova civilização, uma ameaça como Gis nunca havia testemunhado em toda a sua história, que se provaria como sendo o ingrediente principal para o seu fim: a Cidade Franca de Valíria, a Senhora de todos os Dragões. De início, Valíria e Gis apenas se sondavam à distância, com o antigo império prevenindo os valerianos para que permanecessem distantes de seus domínios, a menos que desejassem uma guerra total entre seus povos. Ao mesmo tempo, os Giscari não eram cegos à enorme ameaça e à grande promessa representadas pelo domínio sobre os dragões, e desejavam desde o início o domínio sobre algumas dessas criaturas, sem nunca terem sido capazes de dominar qualquer um por conta própria, o que representaria seguramente sua ruína em qualquer confronto aberto contra Valíria. Contudo, apesar de tal consideração, as guerras acabaram por se mostrar inevitáveis. Ao todo, foram lutadas 5 guerras entre o Antigo Império e a Cidade Franca, com a primeira sendo provocada pelos próprios Giscari, que invadiram o território valeriano mais próximo de suas terras, antes de rapidamente baterem em retirada diante dos 2 maiores trunfos valerianos: o fogo das bestas aladas controladas pelos nobres da Cidade Franca e o aço especial forjado com feitiços e magia, que se mostrou muito superior a qualquer arma ou armadura de bronze de que os Giscari dispusessem. As outras 4 guerras, 3 das quais contando com a participação dos Homens de Sarnor, do lado valeriano, assistiram a algumas vitórias de Gis, como a antiga tapeçaria ainda presente nas ruínas da Grande Pirâmide atesta, mostrando cenas de prisioneiros valerianos capturados sendo levados de volta ao coração do Império. Mas de uma maneira geral, os Giscari mais perderam do que venceram, e nunca foram capazes de assegurar uma vitória definitiva em qualquer das guerras. A última dessas guerras, ocorrida cerca de 5.000 anos atrás, assistiu à invasão valeriana de Velha Gis, que foi saqueada e então incendiada, com seu terreno sendo subsequentemente salgado e preenchido com enxofre, para impedir que qualquer coisa voltasse a crescer ali, e com sua população sobrevivente sendo capturada e vendida para a escravidão, tendo a Cidade Franca adotado o costume a partir da observação dos próprios Giscari em ação. Nem mesmo o poder das lendárias legiões Giscari foi suficiente para deter o avanço esmagador dos dragões, e o Império deixou de existir de uma hora para outra, com suas terras sendo incorporadas aos domínios de Valíria daquele momento em diante. Mas esse não foi o final da cultura ou do povo Giscari como um todo, pois alguns bravos e sortudos que foram capazes de fugir ao assédio valeriano rumaram em direção ao sul, a uma ilha para além do Estreito Giscari, e ali fundaram para si uma nova cidade e uma nova sede, Nova Gis, que imitava em diversos aspectos a antiga capital, até mesmo contando com sua própria grande pirâmide. Milênios mais tarde, com o colapso de Valíria, o povo Giscari descendente dos homens do Antigo Império pôde finalmente se livrar de seus senhores de sangue valeriano e retomar suas terras ancestrais, e desde então, os homens de Nova Gis, Astapor, Yunkai e Meereen mantêm vivos, ainda que vacilantes, os legados do Império Giscari de outrora, dentre os quais a escravidão, rememorando sempre com orgulho e saudade o tempo em que foram os senhores do mundo, os donos de um império que era velho quando o mundo ainda era jovem.